Querido povo de Deus que acompanha pela TV Evangelizar e outras TVs irmãs, rádios, que transmite a partir da rádio Evangelizar. Nós estamos no tempo pascal, e esse tempo pascal segue até Pentecostes. Um tempo que é longo e com um objetivo muito claro. Que de forma gradativa, paulatinamente, nós possamos assimilar. E quando eu digo a palavra assimilar, não é atingindo a inteligência, mas também. O próprio texto hoje fala que Jesus abriu a inteligência. Mas além do conhecimento cognitivo, nós somos chamados a assimilar a partir de uma postura de vida e conversão, para sermos fiéis testemunhas do reino. A liturgia de hoje, para quem acompanhou a oitava da Páscoa, o Evangelho, inclusive a primeira leitura, já apareceu. E sobre este Evangelho, eu incluí numa catequese do ressuscitado, que se você quiser texto esmiuçado, você encontra, eu coloquei na catequese 7 catequeses do ressuscitado, que está no YouTube, Padre Manzotti. Escute, lá eu me detenho exclusivamente ao texto de Lucas capítulo 24. Hoje, não falo o que dito já foi, mas parto do pressuposto que você já sabe. Em linhas gerais, o que nós vemos ali é 2 discípulos, nominado um Cleofas, o outro anônimo, porque somos nós, desistindo dos seus sonhos, desistindo dos seus projetos, desistindo da fé em Jesus Cristo. 11 quilômetros de Jerusalém, o caminho de volta. Mas aqui, pensando do ponto de vista enquanto comunidade e mundo, não é por acaso que o globo está lá propositalmente aos pés da cruz de Nossa Senhora, que inclusive esta semana, quem é de missa diária, sabe que um dos textos nos apresentou que o Pai deu o mundo, o universo, nas mãos de Jesus. Filhos queridos, nesse contexto, veja esses 2 discípulos. Eles estão voltando para casa, estão confusos. É isso que eu quero que você entenda. Eles estão, quando diz que eles estão cegos, eles estão confusos. Eles não estão vendo luz no final do túnel. Não estão conseguindo ter compreensão dos fatos. A meu ver, o mundo hoje está assim. Nós estamos assim. Um pouco mais, um pouco menos. Mas nós estamos vivendo os fatos da nossa história que estão muito confusos. Hoje há uma pergunta que todos têm: quando vamos voltar à atividade? Mas voltar à atividade significa pegar o Covid-19? Não vamos voltar, mas como será a questão econômica? O que é melhor? Nós estamos muito parecido com esses 2, cegos pelo medo, amedrontados, quando a gente escuta que aqui, lá, não tem respirador, as filas aumentam, mortes de 24 horas, cegos, amedrontados e confusos. E nesse aspecto, ainda nos vem trazer dia 1º de maio, que é um feriado, a questão do trabalho.
a questão também incerta. O que será da economia? O que será dos trabalhadores na recessão? E as pessoas que estão sendo dispensadas? Nós vamos recobrar? Nós vamos conseguir? Percebe que, a meu ver, e essa já é a consequência do explicado, nós estamos vivendo isso. Como que retrocedendo, confusos, cegos e amedrontados. Mas existe um caminho. Existe uma luz no final do túnel. E é por isso que nós cremos em Deus. Nós cremos, e aqui é a nossa segurança, que Deus não nos abandona, que Jesus está vivo, ressurrexo, e Ele não está assistindo essa pandemia e toda essa situação de camarote. Deus sofre pela nossa dor, Deus sente o gemido do povo, e é por isso que há uma luz, quando nós nos voltamos para Jesus, vivo e verdadeiro, e pedimos: Senhor, vem caminhar conosco. É verdade, Senhor, que os nossos governantes, a política, a economia, e nós, nas decisões de nossa vida, o empurramos para o escanteio da história humana. É verdade, Senhor. É verdade, Senhor, que nós, de muitas e diversas formas, nós pedimos e viramos as costas para Ti, ó Senhor. É verdade que nos esquecemos do pão para todos, de justiça para todos. É verdade, Senhor. Mas é por isso que agora nós nos unimos num só grito. Sozinhos nós não conseguiremos, Senhor. Então entra na nossa história, vem caminhar conosco. Não olhe para os nossos pecados, mas venha caminhar conosco. Venha no nosso caminho. E Ele vem. Há uma luz no final do túnel. E não é preciso voltar para Emaús. Nós temos que enfrentar a Jerusalém, que é a nossa vida, e esse mundo tão confuso e perturbado. Mas há uma luz, e essa luz é Jesus, para dizermos: Jesus, ilumina os governantes do mundo inteiro, os chineses, os japoneses, ilumina Estados Unidos, ilumina a União Soviética, ilumina todos os países, ilumina o Brasil, os nossos governantes, para que nos tire com segurança. É a luz. É a luz. E Jesus age, trazendo luz e abrindo a inteligência. Essa palavra não é qualquer coisa. Abrindo a compreensão dos fatos catastróficos. No texto, é verdade, você vai dizer: padre, o senhor está atualizando demais. Eu já disse, existe uma outra pregação que você vai ver texto por palavra. Mas eu vejo aqui, já nessa hermenêutica, nessa atualização, vejo esse Cristo que entra na vida deles e vai explicando a própria catástrofe. Eles não conseguiam, de fato, a morte de nosso Senhor, mas eles viram do ponto de vista da derrota. Se nós olharmos para o mundo hoje e vermos só as fatalidades, podemos nos sentir derrotados. Mas, se o Senhor nos abrir a inteligência, nós podemos ver em tudo isso que está acontecendo a oportunidade de ser um mundo melhor. Mas é preciso muito. Não te assusta quando de repente eclode que há superfaturamento em respiradores? Não te assusta que tem gente ilicitamente, imoralmente, criminalmente se aproveitando
da morte. Então não é tão simples. Só a luz de Deus é capaz de fazer a humanidade, dos governantes a nós, simples cidadãos, a compreendermos que o mundo precisa mudar. As relações humanas precisam mudar. As relações, não existe para o corrupto luz. Não existe para a mentira luz. Não existe para o pecado luz. Nas trevas sempre há trevas. Se não buscarmos a luz de Deus, tudo será trevas, tudo será derrota. Se olharmos para a primeira leitura, veja como no meio também do luto, do choro, do sofrimento dos apóstolos, a luz se deu. Vejam esses homens, na primeira leitura, no dia de Pentecostes. E o que é Pentecostes na leitura de hoje? Luz, tal qual chama de fogo. Pentecostes, luz, abrir a inteligência. E abriu de Pedro. Esse Pedro que fala de pé, diante dos 11 e diante da multidão, não é o Pedro que negou Jesus. Não é o Pedro que estava com medo. É o Espírito de Deus em Jesus, em Pedro. É por isso, meus irmãos, que ele é capaz de dizer com toda a clareza: Cristo foi ressuscitado, Deus o ressuscitou. A segunda leitura, não é essa luz que eu e você precisamos, não para falar das catástrofes que estamos vendo, isso já se encarregam de falar por nós, mas de entender o que o apóstolo diz no final da segunda leitura: por ele é que alcançaste a fé em Deus. De novo, Deus o ressuscitou dos mortos e lhe deu glória, e assim a vossa fé, a vossa esperança estão em Deus. Quando os discípulos de Emaús fizeram um simples convite a Jesus: entra em casa, ele entrou e os olhos se abriram. Se todos nós, na nossa vida pessoal, pedirmos: Senhor, entra na minha casa, Senhor, entra no relacionamento familiar. Se por isso nós estamos em campanhas de oração, de solidariedade e de oração. Por isso você viu o Papa fazer aquela grande mobilização silenciosa, mas uma grande mobilização em oração. Por isso que nós estamos nos 40 dias em oração. Há um dia, amanhã, segunda-feira, termina, mas não termina a nossa oração. E aqui quero completar, porque nós acreditamos que Jesus é a luz no final do túnel, e vamos passar pelo túnel. Podemos sair renovados, ou podemos ser derrotados. A cura do Covid-19 não é toda a solução. Não diga isso, padre. Claro que eu rezo, filho. Como eu rezo que saia a vacina. Como eu rezo para que isso cesse. Mas a cura do ser humano tem que ser maior. Filhos queridos, assim que terminar amanhã os 40 dias, eu convido e eu quero estar com você. Quero estar com você continuando em oração até passar. E você sabe que não é até passar. Faz 15 anos que eu estou com você. 16 anos que eu estou com você. Mas intensivamente, vamos fazer um mês com Maria. Vamos nos deixar conduzir pela mãe. Nossa Senhora não erra.
E nesse mês que vamos começar, na terça-feira, nós caminharemos com Maria ao cenáculo. Lembra que eu falei que a Páscoa vai até Pentecostes? Eu estarei todos os dias com você, pelo menos 3 vezes, na hora da experiência de Deus, na missa que celebro, quando não agora às 8, durante a semana ao meio-dia, no terço das Santas Chagas, com Nossa Senhora em oração. E no final do mês, dia 30, é as 1000 Ave Marias. Mas 9 dias antes, nós vamos com Nossa Senhora para a casa de João Marcos, num cenáculo. E vamos fazer aqui 9 dias de oração para Pentecostes, acreditando que o derramamento do Espírito Santo, que já acontece, nos dará uma outra compreensão da história. Homens novos, transformados, renovados, como Pedro foi, como os apóstolos foram, como os discípulos de Emaús foram. E no dia de Pentecostes, terminando ao meio-dia, à noite, faremos a vigília. Sempre, não é possível fazer, porque sempre estou na Terra Santa, mas esse ano estou aqui. E vamos começar à noite, a missa da vigília, ficar a noite inteira e o dia inteiro do domingo, clamando que o Senhor renove toda a face da terra. Portanto, eu quero dizer, não é porque está no 39º dia, que nós vamos parar de rezar. Porque Ele ressuscitou, Ele pode transformar o que fez na vida dos 2 discípulos de Emaús, o que eles viam catástrofe, Ele ressignificou em vitória. E nós vamos, na graça do Espírito Santo, ressignificar tudo isso que estamos vivendo. Eu repito, não basta viver, a necessidade de ressignificar, de compreender o que estamos vivendo. Por isso precisamos do Espírito Santo, por isso precisamos que Nossa Senhora nos conduza. Que o Senhor nos ajude nesse propósito. Amém. Amém.